Entenda a palavra de Deus. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Provérbios 3 versículo 27. Nesse versículo há uma grande revelação de Deus, por isso acredito que este estudo revolucionará a sua vida. A grande revelação que ele traz é a seguinte: quem está doente não precisa esmolar uma bênção divina. Alguns oram dizendo: ah, meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, ó Senhor, me cura, sei que não valho nada, mas Pai, me ajuda. No entanto, não é essa a postura que devemos adotar. O enfermo é dono da cura de que precisa, quem está falido é dono da prosperidade de que necessita, aquele que está perturbado é dono da paz e da libertação de que carece. No entanto, talvez você questione: mas como isso é possível? A resposta a essa pergunta é a que está registrada nas Escrituras. Tenho certeza de que após ouvir esta mensagem, você estará preparado para pôr a sua fé em ação e vencer. Deus não fará mágica para resolver os seus problemas, mas na hora em que o seu entendimento se abrir, você poderá tomar posse da vitória, determinar a sua bênção, exigir a saída do mal e o mal terá que te obedecer por causa do nome do Senhor Jesus. Mas cuidado! Quando a Bíblia ensina de não reter dos seus donos, ela não está se referindo aos enfermos e coitados, ela se refere a você que já é proprietário da bênção que você precisa. Em Isaías 53, 4 e 5 lemos: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A maioria das pessoas sabem que o Senhor Jesus foi pregado na cruz no Calvário e morreu pelos nossos pecados, mas poucos sabem que Pilatos, antes de entregá-lo para ser crucificado, mandou que Cristo fosse a uma sala onde havia um poste, um pelourinho e ele ali foi amarrado. Além disso, lhe arrancaram as roupas das costas e um soldado romano o açoitou. Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar ao Senhor Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, 26. Segundo alguns historiadores, o chicote era formado de 9 tiras, cada uma delas tendo em sua ponta um pedaço de osso ou metal. Durante 39 vezes, aquele soldado romano girou o chicote no ar e lançou sobre as costas do Senhor Jesus. Então, considerando que cada chicotada valia por 9, é como se o Senhor tivesse levado 351 açoites, os quais rasgaram o seu corpo. Naquelas feridas Deus pôs todas as doenças e enfermidades da humanidade. Deus colocou sobre o Senhor Jesus as nossas enfermidades, por isso Cristo levou sobre si tudo o que teríamos de sofrer: transgressão, enfermidade e dor. A Bíblia afirma que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Que o Senhor Jesus tirou de mim e de você tudo o que teríamos de sofrer, e quando ele morreu desceu ao inferno e pagou o preço que tínhamos de pagar. O Senhor foi separado de Deus, mas ao terceiro dia o Espírito Santo desceu e fez com que o Senhor Jesus revivesse, não havendo nada mais a ser pago. Ele, então, se levantou vitorioso e ressuscitou. A Bíblia declara que o Senhor Jesus venceu o diabo, Colossenses 2:14 e 15, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Na cruz Cristo conquistou a nossa vitória. Agora Deus está dizendo que não devemos reter o bem dos seus donos, Provérbios 3:27. Que bem é este? O que pertence a eles. Então a Bíblia nos diz que a bênção da qual você necessita já te pertence, você pode e deve tomar posse da bênção e, no mínimo, hoje Deus iniciará a obra de restauração em sua vida. A justiça de Deus e a justiça do homem. Em Lucas 13 do 10 ao 13 lemos: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus costumava ensinar nas sinagogas, mas o modo como ele abordava os preceitos da lei era muito diferente dos mestres judaicos. Eles se baseavam na lei de Moisés, nós não entendíamos o espírito da lei, a revelação. Eram legalistas e diziam: está escrito aqui e tem que ser desse jeito. Em um sábado, o mestre atravessou uma plantação de trigo,
E os seus discípulos escolheram algumas espigas, Marcos 2, 23 e 28. Então os fariseus disseram ao Senhor que não era lícito fazer aquilo. Cristo refutou: vocês não compreendem. O homem não foi feito para guardar o sábado é que foi feito por causa do homem. Os fariseus não entendiam é que diante deles estava aquele que é maior do que qualquer ordenança, o Senhor Jesus. Os mestres judaicos ensinavam o que Paulo chamou de a justiça do homem. Na Epístola aos Filipenses, o apóstolo aponta para dois atributos, a justiça do homem e a justiça de Deus. Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando a justiça do homem se revela? Quando ele faz por onde, faz por merecer, já a justiça de Deus se manifesta no momento em que o indivíduo crê no Senhor Jesus, que realizou a obra em seu lugar. Ao dizer, orarei, jejuarei e participarei de uma corrente até Deus me curar, você está fazendo por onde, quando escuta a palavra e crê, não é a sua justiça que está operando, não é o que você fez, mas sim o que Cristo realizou em seu favor, você crê no que Cristo fez, toma a decisão correta e recebe a sua bênção. Para entender mais claramente a respeito da justiça do homem, observe Êxodo 15, 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nesse versículo fica óbvio que no Novo Testamento o enfermo tinha que fazer por onde para ser curado, mas no Novo Testamento vemos que não temos que agir desse modo, o que precisamos fazer é crer em Cristo, que concluiu a obra em nosso lugar. O Senhor não dizia, se vocês ouvirem muito a palavra, se orarem bastante e se jejuarem muito, verão a glória de Deus, não, ele dizia, não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40b. É diferente, quem não consegue entender a diferença deve se voltar para o que acontecia na época do Antigo Testamento. Na Aliança Antiga o sistema de leis e ritos era bom, mas não era o melhor. Hebreus 7:11. Se a pessoa guardasse quase todos os mandamentos e tropeçasse apenas em um ponto, não receberia a bênção. Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A Escritura garante que não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10b. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Portanto ninguém pode dizer que nunca fez algo errado, falando isso já está errado e não diz a verdade. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Talvez você questione, de que maneira então posso ser justificado? Eu te digo que, ao ouvir a palavra do Senhor, entender o que ela diz e depositar nela a sua fé, aquilo em que você creu te é imputado como justiça, como foi com Abraão, pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Livre do espírito maligno. Voltando a Lucas 13:10, vemos que enquanto o Senhor estava na sinagoga, foi ao seu encontro uma mulher, que andava encurvada e nenhum médico conseguia curar. Aparentemente não havia solução para a mulher, que durante 18 anos era empurrada pelo diabo e vivia cada vez mais curvada. Lucas disse que o mestre ensinava no sábado, numa das sinagogas. Cristo ensinava o que Deus faria por meio da fé. O Senhor Jesus foi o primeiro pregador que falou a respeito da fé, pois até aquela ocasião os mestres judaicos ensinavam que as pessoas tinham que fazer por onde para serem curadas. O texto bíblico continua narrando que ali na sinagoga, havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. É verdade que há muitos espíritos malignos no mundo, o espírito do vício do álcool, que domina a pessoa e a faz beber todo dia, o da desonestidade, o qual leva alguém a meter a mão no que não lhe pertence, o vício das drogas, que tem enlouquecido muitos jovens e feito com que esmolem para comprar mais entorpecentes, e o da mentira, que leva uma pessoa a trair o seu cônjuge, entre outros. Ora, traição é obra maligna. Como alguém tem coragem de fazer uma aliança com outra pessoa, deixando o pai e mãe, se tornando com ela uma só carne, Gênesis 2:24, e depois se envolve numa aventura amorosa? Não há outra explicação, são espíritos malignos que dominam esses indivíduos. O Senhor estava pregando a palavra e dizendo exatamente isto: atrás do seu sofrimento há um espírito maligno. Isso quer dizer que se você tem qualquer desvio de conduta, em qualquer sentido, isso ocorre porque um demônio está usando você. A mulher encurvada ouviu isso e disse:
se há demônio na minha coluna, o Senhor Jesus tem poder para mandar embora. Portanto, hoje ficarei curada. Ela se alegrou. O Senhor dizia, Lucas 4:18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Há no planeta Terra mais de 8 bilhões de pessoas e todo o planeta está em trevas, mas quando alguém aceita a palavra de Deus esse brilha, se destaca e se deixa ser localizado pelo Senhor Deus. Na sinagoga, enquanto o Senhor pregava, a palavra penetrou no coração da mulher enferma, a qual segurou a revelação para si e brilhou. Naquele tempo só os homens se sentavam nos bancos da frente na sinagoga, havia um compartimento reservado para as mulheres, além disso a sinagoga estava cheia. Mesmo assim declara a Bíblia, e havendo o Senhor Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Como foi possível aquela mulher, toda curvada, ser vista pelo Senhor no meio de outras pessoas? Ela foi localizada por causa da luz de Deus. Quando você possui a luz divina, o Senhor está sempre olhando para você, localizando-o, e na hora da necessidade você clama e Deus está presente. Porém, ao rejeitar a luz de Deus, dizendo que está muito novo para se converter, e que no momento não precisa de Cristo, simplesmente afasta a luz de Deus e se torna uma pessoa pronta para o diabo usar em uma obra maligna e destruidora. Não abandone a palavra de Deus. Quando estiver lendo a Bíblia ou escutando a pregação da palavra de Deus, o que saltar aos seus olhos é a voz de Deus para você, então tire foto da revelação e a guarde no seu coração. Quando precisar, se lembre da revelação e ore a Deus sobre o que foi revelado. As Escrituras afirmam que o Senhor Jesus chamou a mulher para perto dele, e hoje ele continua convidando muitas pessoas para se aproximar dele. No entanto, existem os que estão adiando a aproximação. A mulher ainda estava curvada, mas andou até onde Cristo estava. Quando ela se aproximou, o Senhor fez só uma declaração. Ela tinha um espírito de enfermidade, mas o Senhor não pôs a mão sobre ela, dizendo, espírito de enfermidade, sai dessa mulher. Não, o Senhor disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Por que você não se aproxima do Senhor Jesus? Se você ficar perto do espírito da prostituição, da desonestidade, da mentira, do ódio, do câncer, só terá sofrimento. Quem recebe a revelação divina é livre automaticamente de todo espírito maligno. Deus não brincaria com você, então, entendi a palavra de um brado e diga, glória a Deus, foi liberto agora. Naquele momento o Senhor Jesus fez apenas uma declaração, mulher, está livre da tua enfermidade, e aquela mulher creu. Em seguida o Senhor pôs a mão sobre ela e imediatamente se endireitou. Pela primeira vez em 18 anos ela não andava mais curvada, agora andava de cabeça erguida. Se você está com dívidas, se há algo errado na sua vida, saiba que hoje o Senhor Jesus quer tomar duas atitudes. Em primeiro lugar, declarar que você está livre de sua dívida, do seu erro. Em segundo, pôr as mãos em você para que você se levante. Se existe alguém que pode andar de cabeça erguida, é você, filho de Deus. Se há alguém que pode prosperar, é você, que ama o Senhor Jesus. Deixe Cristo pôr as suas mãos em sua vida, e você será transformado completamente. Onde quer que esteja, saiba que Deus está com as mãos dele sobre você, vai te levantar e te abençoar. Somente uma palavra. Em Cafarnaum o Senhor foi procurado por um centurião. Centurião era um oficial romano que comandava 100 soldados. Mateus 8 do 5 ao 13. O centurião foi rogar pela cura do seu criado, o qual era paralítico e estava sendo violentamente atormentado, mas quando Cristo disse que o curaria, o centurião respondeu, Mateus 5:8b, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Então o mestre disse a palavra e aquele servo foi curado. Ainda que seu problema seja o pior possível, a palavra de Deus é tudo aquilo que você precisa. Por isso, ao ler a Bíblia ou ouvir a pregação do Evangelho, fica atento porque o que Deus te revelar é a palavra, a qual fará o mal desaparecer e curará você. Não espere mágica, você precisa da palavra do Senhor. Talvez você diga que algum pastor ou alguém orou por você, mas eu te digo que todo mundo continuará orando, porque você ainda não segurou aquela palavra que te foi dada. Na hora em que você segurar a revelação divina, o próprio Senhor dirá, você está livre da sua enfermidade, basta uma palavra e você também será curado, em nome de Jesus. Poder para perdoar pecados. Em outra ocasião o Senhor Jesus estava em casa quando realizou mais um milagre, está escrito,
e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Marcos 2, do 1 ao 12. O que aconteceu naquela ocasião em que o Senhor estava em Cafarnaum novamente? O mestre anunciara o evangelho e um homem paralítico levado até ele para ser curado. Naquela ocasião não cabia mais ninguém nem junto à porta nem à janela, por mais que aqueles amigos do enfermo pedissem licença, não conseguiram levá-lo até o Senhor Jesus, então resolveram subir no telhado, e fazendo um buraco, desceram o homem até o lugar onde estava o Senhor, o qual lhe disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Você sabia que um pecado escondido no seu coração, aquele que você tem vergonha de confessar, pode ser o que está segurando o diabo na sua vida? Talvez você diga: Mas isso eu não falarei, irei para o túmulo, mas não confessarei o que eu fiz. Se você não confessar, você não irá para o túmulo, mas sim para o inferno, porque está impedindo a bênção de Deus. Não tenha nas suas mãos nada que venha do diabo, você errou, confesse ao Senhor o seu pecado, se ofendeu alguém, se acerte com essa pessoa. Cristo disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Quando a fé inunda o seu coração e você aceita, até os pecados mais escondidos são perdoados. Aquele homem acreditou, mas a multidão disse: Ah, isso é fácil, perdoar pecados? Eu quero vê-lo curar este paralítico. Ao perdoar os pecados, Cristo libertou o enfermo da corrente que o prendia na paralisia. O Senhor, percebendo a incredulidade dos que estavam à sua volta, o Senhor disse: Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. O Senhor conhece todos os seus pensamentos, até aquelas palavrinhas que você disse quando você tinha apenas 1 ano, 2 anos, você estava aprendendo a falar, mas Cristo já registrava todas as suas atitudes. Ele sabe tudo o que já aconteceu a seu respeito, quem porventura abusou de você, quem desejou mal contra a sua vida, quem foi prejudicado por você. Não há nada escondido diante do Senhor, e você precisa saber disto. A maior obra que o Senhor quer realizar no seu viver é o perdão dos seus pecados. Como é infeliz quem não obteve o perdão dos pecados. Triste é a pessoa que afirma ser de Deus, mas continua andando na mentira, na desonestidade, no adultério, enfim, cometendo todo tipo de pecado e achando que ninguém sabe disso. Quem vive dessa maneira está, a cada dia, abraçando o demônio. Se continuar assim, chegará a um ponto em que não encontrará a cura. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Quando Cristo disse ao paralítico: Levanta-te e toma o teu leito, e vai para a tua casa, as pessoas ao redor poderiam ter dito: Ele não dirá, o espírito de paralisia, sai deste homem. Ele não orará? Era desnecessário porque a palavra de Deus nos assegura que a unção de Deus despedaça todo jugo. Isaías 10, 27. O Senhor Jesus ordenou e aquele homem que não andava desceu daquele leito, diante de todo mundo, pegou a sua cama e saiu a ponto de dizerem: Nunca tal vimos. Do mesmo modo saiba que,
Se você recebeu a revelação da palavra, a unção divina está sobre você, e a obra que o Senhor quer fazer na sua vida ninguém nunca viu. Aquilo que a mente humana nunca pensou, os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram, isso é o que Deus preparou para você. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Dia de decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmo 37:5. Se converta e vá à igreja para ser uma pessoa realmente de Deus. Não tenha outro propósito em sua vida. Quando tomar essa decisão e disser, eu encontrarei aquele que me criou, você será a pessoa mais realizada, pois somente Deus tem condições de te fazer feliz. O Senhor Jesus cria de novo, Ele muda todo o seu viver, as coisas velhas passam, e tudo se faz novo para você. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se ainda não se entregou a Cristo, não perca tempo. Aceite o Senhor Jesus em seu coração, se converta hoje ao Evangelho. Caso você não queira se entregar ao Senhor Jesus, estou livre dessa responsabilidade sobre a sua vida. Ezequiel 33:9. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. No entanto, saiba que se partir sem salvação, teve a oportunidade e a deixou para depois. Hoje é o seu dia de aceitar o Senhor Jesus, de receber o Filho de Deus. Oração. Senhor Deus, ouvi a tua palavra. Agora me entrego nas tuas mãos e recebo o Senhor Jesus como meu Salvador. Cristo Jesus, declaro que a partir de agora, o Senhor é o Senhor da minha vida, nunca mais servirei o diabo. Ó Pai, confesso todos os pecados que tenho praticado em pensamentos, palavras e atos, consciente e inconscientemente, e te peço, me perdoa, em nome de Jesus. Amém.